A palavra do Senhor é viva e eficaz. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração. Caríssimos irmãos e irmãs, chegamos ao dia 25 de agosto de 2026, terça-feira da 21ª semana do Tempo Comum. E é com muita alegria que mais uma vez nos reunimos para meditarmos a palavra do Senhor. Hoje, meditemos o Evangelho de Mateus, capítulo 23, do 23 ao 26. Sou Pedro Marques, da PIMC Católica. Nos ajude a divulgar o canal para que chegue mais longe e mais pessoas entrem em contato com a palavra do Senhor. E também aproveite para conhecer nossos artigos religiosos, textos, livro de orações, manuais, camisetas, dentre outros itens que vai te ajudar a crescer na fé, ajudar a ter perseverança na vida de oração e na fidelidade ao Evangelho. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, e deixar de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vós deveríeis praticar isto, sem contudo deixar aquilo. Guias cegos! Vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Ai de vós, mestre da lei e fariseus hipócritas! Vós limpais o corpo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheio de roubos e cobiça. Fariseu cego! Limpa primeiro o corpo por dentro, para que também por fora fique limpo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, este Evangelho, ele é muito forte. Estas palavras também se dirigem a nós, para que possamos fazer um sério e profundo exame de consciência. Se nós verdadeiramente nos decidimos por Jesus, devemos praticar a palavra por inteiro, viver o Evangelho em sua completude. Jesus dirige palavras muito fortes aos escribas e fariseus. Ele não os repreende porque procuram cumprir a lei, mas porque se preocupam exageradamente com pequenos detalhes e acabam desprezando aquilo que é essencial. Diz o Evangelho: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Eles pagavam o dízimo até das pequenas ervas, como a hortelã, a erva doce e o cominho. Entretanto, no relacionamento com as pessoas, muitas vezes eram injustos, insensíveis e sem compaixão. Por isso que Jesus dirigiu a eles estas palavras: Vós deverias praticar isto, sem contudo deixar aquilo. Nosso Senhor não ensina que os mandamentos, as práticas religiosas e as obrigações comunitárias sejam inúteis. Tudo que deve ser observado, segundo Jesus, mas cada coisa deve ocupar o seu devido lugar. Se eles, escribas e fariseus, eram responsáveis pela formação da lei, eles deveriam praticar isso, para que as pessoas sejam conhecedoras e praticantes da lei. Mas também eles deveriam praticar por completo, não só aquilo que para eles era mais favorável.
As práticas externas somente têm verdadeiro valor quando nascem de um coração convertido e conduzem ao amor e ao serviço do próximo. Também nós podemos cair nesta contradição. Podemos praticar nas celebrações, nas orações pessoais, na recitação do Santo Terço, contribuir com a comunidade e conhecer muitas orações. Mas, ao mesmo tempo, precisamos guardar tudo aquilo que agrada o coração de Deus. E a gente precisa também fugir daquilo que ofende a nosso Senhor. A fé católica não separa a oração da vida prática. Quem verdadeiramente encontra Cristo na oração deve procurar reconhecê-lo no irmão. Experimente no pobre, no doente, no abandonado e naquele que necessita de misericórdia, o amor de Deus. O amor de Deus deve ser experimentado quando você tem contato com os mais necessitados, cuidando, zelando pela vida dessas pessoas, dando assistência, como Santa Teresa de Calcutá e muitos outros exemplos de santos e santas da Igreja de Nosso Senhor. Jesus apresenta 3 atitudes indispensáveis. Primeiro, a justiça. Ser justo significa reconhecer a dignidade de cada pessoa. Não explorar ninguém, não enganar, não levantar falso testemunho e não usar a religião para buscar vantagens. A segunda é a atitude da misericórdia. Misericórdia é corrigir com caridade, perdoar, acolher, ajudar a oferecer uma nova oportunidade. E a terceira é a atitude da fidelidade. Deus permanece fiel mesmo quando somos frágeis, falhos, quando erramos. Ele nos chama a perseverar na fé, na oração, na família, na comunidade e na prática do bem comum em sociedade. A verdadeira fidelidade não depende apenas dos sentimentos. Ela nasce de uma decisão renovada e diariamente. Permanecer com Cristo, mesmo nas tribulações. Em seguida, Jesus utiliza outra imagem que esclarece para nós um grande ensinamento. Vós limpais o prato por fora, mas por dentro estáis cheio de roubo e cobiça. Deus não se deixa enganar pelas aparências. As pessoas podem enxergar somente o exterior, mas o Senhor conhece profundamente cada coração. Foi por isso que Jesus ordenou: limpar primeiro o corpo por dentro, para que também por fora fique limpo. Essa limpeza interior, meus irmãos, ela não acontece apenas pelo esforço humano. Necessitamos da graça de Deus e ao Espírito Santo que ilumina a nossa consciência, mostra aquilo que precisa ser transformado e nos fortalece para começar uma vida nova. Precisamos perguntar com sinceridade: como está o interior do meu coração? As minhas atitudes religiosas estão me levando a ser cada dia mais humilde, mais paciente, mais caridoso, mais prestativo? Não basta parecer cristão, é necessário procurar viver como cristão. Peçamos hoje a graça de uma fé sem hipocrisia, na qual a oração e a vida comum caminhem juntas. Que nossas práticas religiosas sejam expressão de um coração sincero, purificado pela graça e comprometido com a justiça, a misericórdia e a fidelidade.
Que a Virgem Maria, mulher de coração puro e fiel, nos ensine a guardar a palavra de Deus e a colocá-la em prática. E que, alimentados pela Santíssima Eucaristia, sejamos transformados interiormente e nos tornemos verdadeiros discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E sua Mãe Maria Santíssima, São Daniel Comboni, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.